Boa tarde, meu nome é Leonardo, meu grupo sou eu, a Júlia, a Sara e a Thaís, e a gente vai falar sobre o manejo do pré-abate e bem-estar animal, especificando os cuidados e orientações no carregamento, transporte e abate desses animais. Tá, então eu vou falar um pouquinho de leis e legislação. O RISPOA é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Nele, no artigo 12, fala que a avaliação do bem-estar dos animais deve ser um procedimento da inspeção e da fiscalização industrial. No artigo 88, ele traz que o estabelecimento tem que ter medidas para evitar maus tratos aos animais e ter ações para proteção e para o bem-estar do animal desde o momento que ele embarca até o momento do abate dele. O artigo 112 diz que só é permitido o abate de animais com métodos humanitários e com insensibilização prévia. O artigo 105 ele fala dos abates de emergência. Então, os animais que vão chegar no estabelecimento e eles não vão conseguir chegar até as dependências do abate sozinhos, são submetidos ao abate de emergência. Animais também que foram excluídos do abate normal depois do exame antemortem. Animais com sinais neurológicos, com fraturas, com hipotermia ou hipertermia também são destinados ao abate de emergência. Da parte de infrações, o artigo 496 do RISPOA, ele traz como infração desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal. E como penalidade, no artigo 508, ele vai trazer então o que o estabelecimento vai sofrer. Então, ele pode levar uma advertência, uma multa, pode ter apreensão das carcaças e das matérias-primas, pode ter suspensão das atividades. E no artigo 509 ele traz essa infração como sendo uma infração moderada. Ainda na portaria 62, ela veio com uma proposta de uma instrução normativa para regulamentar o manejo pré-abate, abate humanitário e também aprovar métodos de insensibilização. O capítulo 13 estabelece métodos humanitários para evitar dor e sofrimento desnecessário aos animais em todos os estabelecimentos que realizam o abate. No capítulo 2 ele traz vários conceitos. Entre esses conceitos está o conceito de procedimento humanitário, de manejo pré-abate e abate, que é o conjunto de operações baseadas em critérios técnicos científicos que assegurem o bem-estar dos animais desde o embarque na propriedade de origem até o momento do abate, evitando dor e sofrimento desnecessário. E manejo pré-abate, que é o conjunto de operações desde o embarque da propriedade até a contenção do animal para insensibilização. No capítulo 3, ele traz que todo animal que é destinado ao abate tem que ser submetido a procedimentos humanitários de manejo pré-abate e abate. Então, não pode espancar animal, agredir, erguê-los pelas patas ou realizar qualquer procedimento que submeta o animal a dor ou a algum sofrimento desnecessário. No caso de aves, é permitido erguê-las pelas patas durante a pendura. E o artigo 6 ele traz que é facultado o abate de animais conforme preceitos religiosos. O capítulo 5 ele fala do responsável pelo bem-estar animal. Então, todo estabelecimento que realiza a prática de abate ele tem que ter um responsável pelo bem-estar, um responsável capacitado que também possa capacitar e orientar os demais funcionários envolvidos no manejo pré-abate e no abate, e também orientar o motorista do transporte dos animais. O capítulo 6 ele fala dos programas de autocontrole e bem-estar animal. Todo estabelecimento ele tem que ter esse programa de autocontrole que vai ter todas as etapas do manejo pré-abate e abate. Nesses programas de autocontrole, tem que estar descritos os procedimentos que foram feitos em relação ao manejo e ao bem-estar dos animais, né, que é feito pelo responsável, no caso, o médico veterinário. E também consta o tempo de jejum dos animais, se o caminhão que ele chegou estava adequado, como é que foi o procedimento de manejo pré-abate, o manejo de abate, até a sangria. Certo, então a definição de bem-estar animal, né? Então, o animal ele tem que ser livre de dor, injúria e qualquer tipo de doença. Então, a gente precisa sempre fazer um diagnóstico rápido e um tratamento para impedir com que esses animais sofram, ou até às vezes o abate é necessário, dependendo da enfermidade. Livre de desconforto, então ele precisa ter um ambiente apropriado, água, comida, sombra, refresco, né? Para que ele se sinta confortável.
livre de fome e sede, como eu já comentei. É importante sempre ter acesso à água fresca, água tratada. E fome também, sempre ser sempre fiel ao manejo desses animais. Livre para expressar o comportamento normal, né? Então ele tem espaço suficiente, instalações adequadas para esse animal poder viver ali. E aí a gente lembra que existem tipos de formas de criar essas aves, né? Então tem as aves em gaiola, as aves livres. Então vai depender muito. Muitas vezes aves em gaiola a gente tem que tomar cuidado com a questão da densidade para não desrespeitar essa ata do bem-estar animal, né? E também livre de medo e estresse. Então, sempre tentar evitar que esse animal sofra mesmo, né? O sofrimento mental da espécie. Então, os princípios básicos para a qualidade do manejo pré-abate. Então, é sempre importante que sejam instalações que reduzam o estresse, que a gente consiga ter esses animais ali de forma que eles mostrem o seu comportamento e que eles não se machuquem. Uma equipe técnica treinada, depois a gente vai ver que existe a forma de chegar nessas aves, a forma de manejar essas aves. Então é muito importante que essa equipe tenha um treinamento bem rigoroso e também uma fiscalização para poder fazer tudo corretamente. Equipamentos apropriados e ajustados também é muito importante, né? Para que nada falhe no momento, desde da apanha dessas aves até o abate delas. E um processo eficaz de sensibilização e sangria, né? Então, elas têm que ser sensibilizadas de uma forma adequada, que elas percam a consciência e que elas possam ser sangradas sem nenhum sofrimento ou dor. Então, o estresse e a qualidade da carne. Então, é inevitável que a falta do bem-estar vai gerar estresse e vai gerar alterações na qualidade da carne, né? Então, desde o momento da apanha até o carregamento, a espera lá no frigorífico, a pendura, a insensibilização. Então, tudo isso vai, se a gente faltar com o bem-estar, com o cuidado desses animais, a gente vai desvalorizando essa carcaça. Sem falar que hoje em dia é muito uma questão social também esse bem-estar. Com certeza um frigorífico que abate essas aves ou uma granja que produz essas aves sem o devido cuidado, se ela cai na mídia, né? Se ela cai nas vias públicas, se a sociedade acaba sabendo, ocorre uma revolta muito grande. Então aqui nesse slide a gente tem algumas imagens, né, mostrando contusões no peito, fratura de asa. Então isso tudo pode acontecer em diversas etapas e isso vai prejudicar com certeza a imagem, a qualidade da carne. Muitas vezes ela vai ser condenada e, enfim, vai trazer muitas perdas, né? Então, quais são os fatores que influenciam a qualidade da carne, ainda falando dela, né? Então, o próprio animal, como a gente vê aqui, então as características individuais do animal, como a genética, a idade, né, vai influenciar na qualidade dessa carne. O ambiente em que esse animal está inserido, né? Então, como eu já comentei, se ele é criado solto ou em gaiolas, tem todo o sistema tem seu pró e seu contra, mas com certeza as aves soltas conseguem expressar muito melhor o seu comportamento do que as aves presas, né? O conforto térmico, então, a gente já viu em diversas aulas, né, que o estresse por frio e por calor, ambos são extremamente prejudicial para essas aves, pode levá-las até ao óbito e diminuição na produção. A densidade, então, muitas vezes muito animal junto, eles acabam se empoleirando uma em cima da outra, acaba tendo morte por asfixia, acaba tendo esmagamento. As instalações da granja e do frigorífico também são bem importantes. O manejo, então, como que essa ave vai responder a um manejo inadequado, né? Então, frente ao estresse. Então, a gente sabe que quando uma ave está estressada, ela começa a vocalizar, ela tenta fugir, ela entra em pânico, ela aglomera, bate as asas excessivamente, né? Então, ela pode reagir assim, tanto no frigorífico, né? Por exemplo, durante o processo de jejum, como também lá na própria granja, durante o manejo dela, durante a apanha, durante o transporte, tá? Todos esses processos, então, são bem importantes manter o bem-estar dessa ave. E a sensibilização e o pós-mortem, que eu comentei, é sempre importante sensibilizar essa ave de uma forma correta, para que ela possa ser sangrada
adequadamente, até porque uma falta de sangria altera pH da carne, né? Essa carne mal sangrada, depois a gente vai ver algumas imagens, ela fica bem vermelha, então ela retém aquele sangue, ela entra em processo de putrefação muito mais rápido, né? Sem falar que as carcaças podem ter lesões, contusões, fraturas, porque a ave pode se debater na hora de sangrar se a gente não insensibilizar de forma correta. Como eu já comentei, altera pH, altera a coloração, a capacidade de retenção de água, né? Porque tem um momento lá no frigorífico que vai ser injetada água, mas é um limite para que essa água... existe um limite, né, de volume e a retenção de água pode alterar conforme a insensibilização e o pós-mortem. Velocidade de resfriamento, tipo de armazenamento dessa carne, tudo isso vai alterar a qualidade dela. E a gente quer o máximo de qualidade possível, né? Então aqui, como eu comentei o comportamento das aves, né? Elas têm a zona de fuga, que é o máximo que eu posso me aproximar desse animal sem que ele reconheça como uma ameaça, né? Então ele percebe o ambiente através da visão, da audição e do olfato. Então, quando tem um estímulo repentino, um barulho, essa ave vai avaliar, eu conheço esse barulho ou eu não conheço. Se ela não conhecer, ela vai reagir de forma a fugir. Então, muitas vezes elas vão fugir, elas vão se debater, elas vão se amontoar, elas vão se machucar, vão se fraturar. Então, por isso tem que ter muito cuidado no manejo dessas aves. Isso tudo é refletido com o bem-estar. Então, aqui são as fases do abate, né? Então, o manejo de apanha, que a gente tem uma imagem de um manejador pegando as aves pelo dorso, pelas asas, depois vai ser comentado um pouquinho melhor a forma como pega essas aves, mas ela precisa ser respeitada, né? O transporte também vai ser comentado, o ambiente de espera, tem todo um ambiente adequado para essas aves, não é só simplesmente largar lá e deu. A linha de pendura, né? Lembrar então que essas aves elas têm que ter o mínimo de uniformidade, né, para poder ser penduradas os ganchos, porque os ganchos têm distância, tem a largura das pernas em relação aos ganchos, pode levar a fratura, e lembrar que a ave ainda está sentindo, ela ainda está acordada, né, então precisa tomar muito cuidado com isso, né, tem que ter um contato muito bom entre o gancho e a canela dessas aves, para que a corrente elétrica seja eficaz no processo de insensibilização. Então, o método de insensibilização é outra fase do abate, né? E é importante lembrar que a corrente elétrica pode variar conforme o tamanho das aves, né? Então, tem que sempre tomar cuidado em quanto de corrente elétrica eu vou botar ali. E a sangria tem que ser sempre muito bem feita, né? Para que não tenha alteração lá na carne, como eu comentei. Então, o manejo de apanha é a primeira etapa do manejo de pré-abate. É o momento que as aves estão mais susceptíveis ao estresse. Se as recomendações do bem-estar não forem seguidas nesse momento, vai haver uma perda bem considerável para a indústria por se tratar dos cortes mais nobres da carcaça, como a coxa, sobrecoxa, o peito e a asa. Para evitar essas perdas, as agroindústrias estão investindo em boas práticas de manejo, então investindo em programas de treinamento, capacitações, para atribuir a esses funcionários a responsabilidade quanto ao bem-estar das aves. Então, segundo o bem-estar, as recomendações são que as apanhas sejam feitas nas horas mais frias do dia, em ambientes calmos, sem ruídos e sem barulhos. Se as apanhas forem noturnas, devem ser acompanhadas de uma luz azul, justamente para diminuir a luminosidade, diminuir os estímulos sensoriais e deixar as aves mais tranquilas, mais confortáveis. É recomendado também a subdivisão dos lotes em pequenos grupos para evitar o aglomero entre as aves e diminuir o espaço de fuga delas. Lembrar que qualquer tipo de maus tratos e brutalidade não vão ser tolerados em qualquer etapa do abate, do pré-abate, e as aves que têm problemas sanitários, fraturas ou lesões que comprometam o seu bem-estar também não vão poder ser transportadas. Então, nessa etapa, o recomendável é o sacrifício. Então, falando sobre os métodos em si, são os dois principais, a forma manual e a forma mecânica. A forma manual vai precisar de uma equipe maior quando comparada à forma mecânica.
E dentro da forma manual, a gente tem o método da apanha pelo dorso ou pelas duas pernas. Essa etapa da apanha vai gerar um grande reflexo na qualidade da carne, por isso que ela deve ser feita de uma forma bem criteriosa e ela deve ser no menor tempo possível. Se demorar demais, vai gerar um estresse maior nas aves, desidratação e até morte, daquelas que ainda estão no galpão ou das que já estão nas caixas. A escolha do método vai depender dos padrões de procedimentos da empresa ou das exigências do cliente. Então, falando em comparação pelo dorso e pelas duas pernas. Pelo dorso, as aves vão ser levantadas individualmente e colocadas nas caixas. Pode levantar até 2 aves por funcionário. É um método menos estressante, que causa menos lesões, só que é um método mais lento e precisa de uma equipe maior e mais treinada. Já a das duas pernas vai ser mais rápida, vai precisar de uma equipe menor, porque cada funcionário vai conseguir pegar até 3 aves com menos de 1,8 quilos pelas mãos. Então, 2 mãos, 6 aves por funcionário. As aves, só que elas vão ficar invertidas e suspensas pelas pernas. Então, isso vai causar um risco maior de lesões, de contusões e mais estresse também para as aves. Mas é uma técnica mais rápida também. Então, aqui a gente trouxe uma tabela comparando os dois métodos. Aqui a gente pode ver que o número de aves carregadas pelas duas pernas é quase o dobro pelo dorso. Só que as lesões nos cortes são bem maiores no método pelas duas pernas, quando comparado com uma perna pelo dorso só. E além disso, a mortalidade também pelo dorso é muito menor do que pelas duas pernas. Então aqui uma imagem, aqui ele está carregando 2 aves por mão, aqui uma só pelo dorso. O método da uma perna, ou pelo pescoço, ou pela asa, ou por uma ou por 2 asas, é proibido pelos padrões de bem-estar animal, pela OIE, porque causa hematoma, dor, sofrimento, deslocamento, fraturas e mortalidade, além de asfixia também. Então esse método fica proibido. E temos também a forma mecânica, que é mais comum na Itália e nos Estados Unidos, mas já tem no Brasil, mas ela é um método mais caro por causa do equipamento, que é um equipamento bem complexo. É necessário uma adaptação dos galpões, é necessário também uma maior preocupação com a higienização do equipamento, que é difícil, e preocupação com a biossegurança também. Mas o bom é que é sem contato com os humanos, então em partes as aves ficam mais calmas, mas elas também não entendem muito, porque como eu vou passar aqui no vídeo, elas são captadas pela máquina e já vão seguindo nas esteiras para pesagem. Além do mais, nessa etapa, a porcentagem de mortes é maior do que a forma de apanha pelo dorso, que é de 0,15% a mortalidade, e aqui ela chega até 0,35%. Vou passar um vídeo agora explicando. A apanha das aves é feita por uma máquina que, através de um sistema rotativo de cerdas de borracha, executa a apanha sem causar danos às aves, que permanecem tranquilas e praticamente imóveis durante todo o processo. A operação da máquina é feita por um único operador, através de controle remoto, sem esforço físico e garantindo as condições de ergonomia e proteção da saúde do profissional. Através da máquina de apanho, as aves são automaticamente direcionadas por uma esteira para uma plataforma transportadora, originalmente chamada de shuttle. O shuttle, além de ser equipado com uma esteira automática, que acomoda as aves em seu interior, conta com um sistema automático de pesagem das aves carregadas, garantindo o respeito aos limites necessários para o bem-estar animal e também podendo servir como base de medição da produtividade para o frigorífico. Nessa parte eu vou falar um pouco da etapa de transporte do abate, que ele é considerado a etapa mais importante no abate de aves. Primeiro pelo empilhamento de caixas, que depende da capacidade do caminhão. A gente tem caminhões desse porte, que eles têm até
12 fileiras de caixa com 9 caixas empilhadas e até caminhões com 18 fileiras de caixa e 10 caixas empilhadas. Ele é considerado em alguns artigos a etapa mais importante do abate das aves, porque o período de transporte ele pode influenciar muito na mortalidade de chegada desses animais. O artigo de Barbosa e Filho ele utiliza a recomendação do STEPS, que fala que os fatores mais importantes são ventilação, temperatura e umidade, principalmente para transportes como aqui no Brasil, que não tem toda essa parte controlada. Além disso, eles citam a qualidade da caixa, tanto de construção como de manutenção dessa caixa, é bem importante. Porque se forem caixas que estão quebradas ou tem alguma possibilidade de causar alguma lesão nas aves, vai aumentar ainda mais o número de aves mortas na chegada do frigorífico ou do abatedouro. Além disso, eles citam que em locais que tem a temperatura mais baixa naturalmente, isso tem que ser controlado com cobertura do caminhão ou com uma ventilação que não necessariamente seja controlada digitalmente, mas ela pode ser direcionada para dentro do caminhão mesmo com essa cobertura, de forma que as aves elas não tenham tanto estímulo externo, com a possibilidade de visualizar a rua que elas estão sendo transportadas, ou mesmo fatores de ventilação do próprio movimento do caminhão. Além disso, a umidade relativa tem que ser acima dos 63%, de preferência estando nos 75%, para manter as aves com a caloria necessária para sobreviver e não perder tanto calor para o ambiente. Barbosa e Filho também, nesse mesmo artigo que eu citei, eles demonstram algumas áreas do caminhão que podem ser mais influenciadas principalmente na parte de temperatura. Onde se cria um microclima dentro do caminhão que pode influenciar na mortalidade das aves. Esses locais que estão em preto aqui no esquema do caminhão, eles são locais que foram medidas a temperatura e não necessariamente são locais que têm mais mortalidade ou menos mortalidade, é só locais que realmente foram medidas a temperatura. E percebeu-se que realmente dentro do caminhão cria-se um microclima, que seria um ambiente, né, específico dentro daquele local de transporte, que se não for bem controlado, ou não necessariamente controlado, mas se não for bem manejado, ele pode levar a alta mortalidade no transporte. E como eu comentei também, tem outros artigos que citam essa morte na chegada e o transporte como o ponto mais crítico do abate de aves. E esse artigo de 2011, ele cita Barbosa e Filho, de 2009, e cita também toda essa parte de microclima e tudo mais, que coloca o transporte como a parte mais importante. E nisso, eles citam toda essa parte que eu comentei de você manejar o ambiente dentro do caminhão para o transporte ser o mais adequado possível. Inclusive, eles citam algumas modificações no caminhão que podem ser feitas para direcionar o ar para dentro, mas de uma forma controlada e ainda assim não ser digitalmente. Eles citam que eles colocam calhas de canos mesmo de PVC que vão direcionar o ar para dentro e ao mesmo tempo vão direcionar o ar para fora, para não ficar tão frio, mas também não tão quente lá dentro, e ter uma circulação de ar, mantendo todo o microclima excelente para as aves. Como a Júlia citou, a gente tem alguns lugares que tem esse transporte totalmente tecnificados, né? Principalmente nas produções europeias. Eu vou soltar um videozinho aqui que eu vou comentando de como essas aves são transportadas. Elas são apanhadas, como a Júlia já mostrou, e como elas são transportadas daí sim num ambiente totalmente controlado. Bom, elas vão ser coletadas naquela máquina que a Júlia mostrou, e elas vão ser colocadas nesse transportador. Esse transportador aqui, ele consegue transportar por hora até 18 mil quilos de ave e vai levar diretamente para o caminhão de transporte, que vai ser alocado em níveis. As aves, então, elas são totalmente transportadas sem o contato humano e também elas não sofrem influência da qualidade da caixa, porque aqui não tem caixa. E eu passei de novo sem querer. Porque aqui não tem caixa nesse tipo de transporte. Elas são transportadas totalmente livres desse problema. Tudo por esteira, e aqui, como eu falei, eles podem ser transportados até 18 mil quilos de aves em uma hora.
Cadê minha seta? E a única influência que elas podem sofrer, aqui ele só cita que a temperatura é totalmente controlada digitalmente, a única influência que elas podem sofrer é dessa mini grade que tem entre a ave e a porta do caminhão, que é tapada depois e essa influência se torna nula praticamente. Além disso, a ventilação ela tem um papel mais ou menos parecido com aquilo que eu comentei, onde ela tem uma porta de entrada e uma porta de saída para ter circulação de ar e o caminhão é todo coberto, justamente para não sofrer influência da parte externa do ambiente, né, da estrada de transporte. Esse aqui são as basculantes do caminhão. E aqui elas são transportadas totalmente fora do estímulo externo. Além disso, a gente tem outro tipo de transporte mecânico, que aí sim utiliza caixas, que é esse Chicken Cat, que eu acho o nome meio pesado, mas enfim. Ele também é totalmente mecânico, totalmente sem a necessidade de contato direto humano com os animais, só esse contato mesmo entre direcionar os animais para as caixas e levar as caixas para o caminhão. Ele parece aqui que é um pouco mais bruto, mas não é. Ele é totalmente seguro. E os animais são transportados nessas caixas aqui, que tem aberturas pequenas, só para circulação de ar, sem a possibilidade deles sofrerem lesões. Ela vai ser direcionada para o caminhão. E aqui já entra numa outra parte que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é a parte de recebimento e pendura. Mas é só para mostrar também a continuação do manejo de caixas e de transporte, né? São outras caixas aqui, mas no mesmo vídeo. Elas são direcionadas aqui e os animais já vão totalmente sem o contato humano até chegar na área de pendura, que também vou falar mais pra frente. Aqui eles já são pendurados, direcionados para a área de insensibilização, e as caixas já saem totalmente empilhadas, prontas para e lavadas, prontas para serem utilizadas novamente. Bom, então falando um pouquinho da recepção e do descanso, é aquela parte que eu mostrei antes, mas aqui no Brasil a gente não tem toda essa tecnificação bem difundida, né? Então ainda tem bastante contato humano. O Bem-Estar fala que os caminhões devem ser recebidos em plataformas cobertas para as aves não terem nenhuma influência de chuva ou algo do tipo, e as aves têm que ficar num local, esse local, né, além de coberto, ele tem que ser fresco, bem ventilado e com baixa iluminação para não gerar estresse para as aves. Podem ser utilizados umidificadores, exaustores ou ventiladores, se o animal for ficar até o máximo de 2 horas, que é o tempo máximo que ele pode permanecer nessa área de espera. Como eu falei, então, são 2 horas no máximo para os animais não desidratarem, né, ficar no jejum hídrico. E essas 2 horas, ainda assim, elas não são tão recomendadas, porque o local que vai abater tem que ter um fluxo de abate para não necessitar também de um local de espera muito tecnificado, né? A não ser, é claro, que ocorra algum problema de fluxo de abate. Então, a pendura, como eu já comentei, ela é a parte final do transporte, né? Que ela já está dentro do abatedouro. Ela é um processo automatizado, porém ainda necessita do contato humano com as aves, né? E como eu mostrei, em alguns lugares é o único contato que as aves vão ter com os humanos. Ela tem que ser linear e o mais rápido possível, mas o mais rápido não quer dizer que não tem que ser com cuidado. Tem que ser feito com cuidado para as aves não se baterem e depois de todos os cuidados no transporte, das aves chegarem bem e tranquilas e vivas no frigorífico, não é na pendura que ela tem que sofrer alguma lesão ou um descarte. Elas têm que ser penduradas de cabeça para baixo nos ganchos, que na verdade não são ganchos, né, são apoio para os pés. E essa pendura, né, ela tem que chegar no operador e durar no máximo 1 minuto, para que o animal não sofra nenhuma lesão, ou mesmo que o animal não tenha a reação de bater a asa ou cair dessa pendura. E em caso de falha ou interrupção na linha de abate, tem que ser removida do gancho para que não sofra lesões também. Além disso, esse local de pendura ele tem que ter alguns critérios a serem adotados, né, para não gerar esse estresse nem essa necessidade de fuga dos animais, que é a baixa iluminação, que vai dar uma acalmada nas aves, a uniformidade dessa baixa iluminação ao longo do percurso e de preferência que seja de luz azul, que, segundo alguns estudos, ele gera maior tranquilidade nos animais. As pessoas, como eu falei, elas têm que estar numa linha, de preferência sem movimentação, e de preferência que a ave também não consiga olhar
toda a parte do abatedouro em si, né, para não ter influência do ambiente externo, principalmente quando tem trânsito de pessoas por conta de emergência. E o operador tem que ser alguém que tenha a prática de fazer isso, para justamente não lesionar nenhuma ave ou algo do tipo. E é claro, se receber aves com lesões, não fazer essa pendura, né, fazer o destinamento correto do animal. O parapeito é o último item que deve ter na área de pendura, que é justamente uma parte entre a ave e uma parede, ou entre a ave e algum estímulo externo para o outro lado, né? Tem o operador, a ave e o parapeito, que é para que ela não sofra influência desse ambiente. Vai acalmar os animais, também não vai fazer com que sofra influência externa. Tem que ser colocado, obviamente, antes da pendura para manter o contato com as aves, né? Até a área de sensibilização, e tem que principalmente limitar a visão dos animais. Em relação à insensibilização, então, existem 2 métodos que são os mais utilizados. O primeiro é a insensibilização elétrica por cuba de imersão, que é o mais utilizado devido ao seu baixo custo de aquisição, porque ele requer um pouco espaço e porque podem ser insensibilizadas várias aves ao mesmo tempo, dependendo do tamanho dessa cuba e do fluxo das aves. Então, como é que ele funciona? A gente vai utilizar uma água eletrificada que, por meio de corrente elétrica, vai gerar um fluxo nessa cuba. Essa corrente elétrica ela vai se dissipar através dos ganchos por onde os animais foram pendurados, causando despolarização dos neurônios no cérebro. Com isso, a gente não tem nenhum estímulo e o animal vai ter perda imediata da consciência e vai ficar insensível à dor. Sendo que a corrente elétrica utilizada ela vai depender da resistência, da voltagem, do formato de onda e da frequência. Então, ela tem como objetivo induzir a inconsciência imediata do animal e garantir que essa inconsciência persista até o momento da morte. O pré-choque ocorre quando alguma parte do animal emerge na água antes dele ter a perda total da consciência. Então, é necessário imergir primeiro a cabeça da ave por completo para que ele não receba esses choques dolorosos antes da perda da consciência, que vai sair dos requisitos de bem-estar animal, né? Então, eles podem ser causados por uma cuba de insensibilização com água transbordando pela rampa de entrada, devido a uma angulação incorreta da rampa de entrada ou devido a baixa velocidade na linha de pendura. Numa insensibilização adequada, então, a gente tem um mínimo de sofrimento das aves e pouco efeito na qualidade da carcaça. Na fase tônica, a gente vai ter pescoço arqueado, asas fechadas, tremores involuntários de corpo e asa, olhos abertos e pernas esticadas, seguido de ausência de respiração rítmica. A fase clônica, que vai ter movimentos das pernas e movimentos descontrolados das asas, e ausência de reflexos oculares e de terceira pálpebra. No caso de uma insensibilização inadequada, a ave vai apresentar tensão de pescoço, então esse pescoço ele vai ficar em formato de S. Ela vai ter movimentos coordenados das asas e retorno da respiração rítmica. No caso de necessidade de parada da linha, as aves que ainda não foram insensibilizadas, elas devem ser retiradas nos ganchos. As já insensibilizadas devem ser sangradas manualmente e as que estão dentro da cuba devem ser sangradas manualmente quando for seguro ao operador. O segundo método é a eletroculção, onde ele causa inconsciência das aves, seguida por morte por parada cardíaca da maioria delas. Então, ele é considerado irreversível quando aplicado corretamente e é um método mais seguro antes da sangria, já que a maioria dos animais vão sair mortos da cuba, não tendo risco de recuperação da consciência. Então, como é que funciona? A gente também vai utilizar uma cuba com água eletrificada, que vai gerar um fluxo através dos ganchos, só que nesse caso, a corrente elétrica vai ter uma menor frequência, fazendo com que a atividade rítmica do coração torne-se descoordenada. Com isso, não vai ter fluxo suficiente de sangue e de oxigênio para o cérebro, fazendo com que o animal entre em hipóxia cerebral e morra. Eles perdem a atividade espontânea do cérebro em menos de 23 segundos. Então, os sinais de uma morte efetiva vão ser a ausência de respiração rítmica, total relaxamento da cabeça na saída da cuba, asas caídas no momento da sangria, ausência de movimentos coordenados ou reflexo durante a sangria e pupilas dilatadas. Então, como eu falei, existem 2 tipos de métodos de insensibilização elétrica.
Há com baixa frequência, onde 80% das aves podem apresentar parada cardíaca, levando à morte, e 20% são apenas insensibilizadas, ficando insensíveis por aproximadamente 52 segundos. E há com alta frequência, onde o animal tem apenas a perda da consciência e fica insensível à dor, sendo que a sangria tem que ser realizada o mais rápido possível, com no máximo 10 segundos. Então a gente conclui que quanto maior a frequência, menor vai ser o tempo de inconsciência do animal. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for num frigorífico. Se o tempo de insensibilização ocorrer mais rápido, a gente pode utilizar uma maior frequência. Mas se ele demorar mais tempo, a gente tem que utilizar uma insensibilização com uma menor frequência, para respeitar todos os requisitos de bem-estar e que o animal continue inconsciente até ele chegar na sangria. Então, o próximo passo vai ser a sangria, onde a gente vai fazer a secção dos grandes vasos. Ela deve ser realizada mesmo após a insensibilização por eletroculção. E segundo a instrução normativa de número 3, para ela ser considerada satisfatória, ela tem que durar no mínimo 3 minutos. O tempo necessário para a gente provocar inconsciência e morte do animal apenas pela perda de sangue depende da espécie, do número de vasos cortados e da eficiência do corte. Então, como é que funciona a sangria? A gente vai fazer o corte dos grandes vasos, que são artérias carótidas e veias jugulares. Com isso, o animal vai ter uma perda excessiva de sangue, fazendo com que o coração não consiga bombear. A partir daí, não vai ter mais volume sanguíneo suficiente para oxigenar o cérebro, o animal entra em choque hipovolêmico e morre. Os fatores que vão afetar a quantidade de sangue perdida vão ser a demora entre a insensibilização e a sangria, a precisão do corte, então a gente tem que seccionar os grandes vasos para que ele tenha uma maior perda de sangue em um menor tempo possível, e o período em que a ave vai permanecer no túnel de sangue antes de ir para a escaldagem. Então, os métodos de sangria que a gente pode utilizar vão ser a sangria mecânica, onde a gente corta apenas um lado do pescoço da ave, seccionando então apenas uma carótida e uma jugular. Ele apresenta como desvantagem uma maior demora do tempo para a ave morrer, e com isso ela pode ter o retorno da consciência, mas como vantagem a gente tem um aumento do rendimento de produção. E o outro método é a secção automatizada, onde a gente vai fazer a sangria mecânica com disco duplo. Então, ela vai seccionar os dois lados do pescoço da ave e ela é considerada mais eficaz, porque como a gente vai seccionar os dois lados, o animal vai perder uma maior quantidade de sangue em um menor tempo, que é o que a gente deseja. No caso de uma sangria inadequada, a gente vai ter aparência avermelhada e aspecto repugnante da carcaça, como dá para ver ali na imagem, que é indesejável. A gente vai causar grandes problemas de bem-estar no animal, podendo ter condenação de carcaça e depreciação nessa carcaça. Para que os animais estejam dentro de todos os requisitos do bem-estar, sanidade e segurança do alimento, ele tem que chegar no frigorífico sem nenhuma doença, contusão, fratura ou estar em estresse intenso. Caso algum desses sinais sejam identificados, é necessário que as aves sejam separadas e sejam sacrificadas pelo método de abate emergencial, que pode ser através da insensibilização elétrica portátil individual, insensibilização por pistola de dardo cativo ou deslocamento da cervical em aves com menos de 3 quilos. Então, em relação ao nosso trabalho era isso. A gente queria agradecer. Aqui estão as referências utilizadas para a realização desse nosso trabalho. E agora a gente fica aberto a qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada.